focar agora um pouquinho na questão do planejamento. Planejando a reunião de pequeno grupo de crescimento. Como é uma reunião típica de pequenos grupos? Considerando que no pequeno grupo haverá pessoas de diferentes estágios de crescimento no processo discipulador, como a gente já falou, e que não se trata ali de uma reunião típica como um culto nos moldes tradicionais, mas que estamos reunidos basicamente para ler a palavra de Deus, ler a Bíblia e desenvolver relacionamentos, aprender a palavra, aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Como é que a gente pode então planejar? Como é que devem ser as reuniões? Qual o padrão simples de um pequeno grupo? Primeira coisa, dentro do planejamento, oração e leitura. Numa reunião deve acontecer oração e leitura. A gente chama de tempo da palavra. A gente ora para iniciar e começa uma leitura bíblica. Ler em voz alta uma passagem bíblica que servirá de base para a nossa conversa. Geralmente se utiliza a mesma passagem bíblica da pregação dominical, ou parte da palavra que foi lida e pregada pelo pastor no domingo à noite. Mas poderá ser outro parágrafo bíblico se combinado com antecedência, atendendo à necessidade do grupo específico. Isso pode acontecer. Agora, a leitura, ela deverá ser feita por um dos participantes, ou todo mundo em conjunto, ou de forma alternada. Não sei como é que você vai fazer, isso daí é relativo. Mas faça, você como líder, faça uma breve exposição contextualizando a passagem bíblica. Contextualize a passagem ali. E você precisa estar seguro daquilo que você vai colocar ali para ser discutido. Aí começa a outra parte, que é a parte 2. Primeiro, oração e leitura. A parte 2 é conversação, diálogo sobre o texto. Não é pregação, é conversa. Não é um estudo formal como na EBD. É conversa, é tempo de troca, é diálogo. No entanto, há dois aspectos que a gente precisa considerar aqui. Primeiro, você tem que ter um domínio sobre o assunto, você que é líder, você que vai ser um professor facilitador. Mas também tem que ter liberdade para todo mundo falar. Então incentive a troca de experiências, percepções das passagens, utilize ilustrações, comparações, promova reflexões de vitórias conquistadas ou necessidades de crescimento com transparência, direcione perguntas, pois algumas pessoas têm dificuldade de se expressar em grupo. Envolva todo mundo na discussão, não permita que uma pessoa domine a conversa, monopolize a palavra, não permita. Controle o tempo para dar oportunidade a todos, ou a maioria desejosa de falar. Não permita discussões que fujam ao assunto principal e gerem polêmicas teológicas que você não vai conseguir sair dali. O objetivo do PG não é ser palco de debates teológicos, mas de crescimento no conhecimento de Jesus Cristo e na comunhão com os irmãos na fé evangélica. Então o líder, ele deve ter um domínio do assunto, ele é um professor discipulador, embora esteja fazendo um papel ali de facilitador do grupo, mas ele ainda é um professor discipulador. Neste momento, nós estamos procurando entender a revelação da palavra de Deus, que Deus faz de si mesmo em sua palavra, e a discussão ela deve caminhar para a correta interpretação do texto, esclarecendo assim o significado daquela passagem para que todos possam responder favoravelmente a ela. Então existe sim uma resposta certa e uma resposta errada, e o líder do grupo deve conduzir a discussão e deve saber a hora de concluir um assunto, de orientar as pessoas para que elas consigam ser clareadas naquilo que o texto está dizendo. Ao final da reunião, todos devem ter certeza de que Deus falou com todos ali presentes em sua palavra e que todos devem responder a pergunta: o que devemos fazer em resposta ao que Deus falou? Qual é a nossa missão a partir de agora? Não podemos, meus queridos, superestimar a discussão pela discussão em si mesma, como se houvesse resposta certa e errada. É liberdade, a gente não fecha a questão aqui. Não! Embora todos possam e devam participar, é a palavra de Deus que deve imperar no meio da discussão no pequeno grupo. É ela que deve ser ouvida, é ela que deve ser entendida. Seja humilde. Não queira saber de tudo na hora, às vezes você não vai saber de tudo. Se houver dúvida, diga que trará resposta depois, pois irá pesquisar sobre o assunto.
mas não deixe que a palavra de Deus seja ofuscada, seja abafada por conta de discussões apenas. Não, a palavra de Deus precisa ser ouvida porque ela precisará ser respondida. Aí a gente chega à terceira parte. Se a primeira parte é leitura, oração e leitura, a segunda parte é diálogo, a terceira parte, meus queridos, é aplicações na vida diária, os desafios, a missão prática da palavra de Deus. Essa parte ela é muito importante, tais quais as outras, porque a aplicação da palavra prática, o desafio que deve ser colocado no dia a dia, o aprendizado das Escrituras, ele é vital nesse tipo de encontro. Nós precisamos responder às perguntas: o que levamos para a nossa vida prática? Quais os desafios que temos aqui nesse texto sagrado? Qual a nossa missão? Qual a nossa tarefa prática em resposta a tudo que ouvimos, a tudo que aprendemos hoje? A gente precisa responder essas questões. Em quarto lugar, você deve orar. Deve haver no pequeno grupo um tempo de busca. Conclua sempre orando. Agora, com base em tudo que vocês conversaram e foram desafiados. Você pode perguntar a todo mundo ali o motivo pessoal de oração, as necessidades que eles tenham para que orem juntos. Você pode até ter um tempo separado para isso. Você pode dividir as pessoas em trios, em grupos de 4, né? Não sei, para que elas tenham a oportunidade de orar umas pelas outras, promovendo assim mais e mais interação. Você pode encorajar que orem depois, posteriormente, durante a semana pelos pedidos. Você pode fazer um caderno de oração, uma lista de oração no WhatsApp. Use a sua criatividade, mas tem que ter o tempo de oração, e esse é o quarto ponto. Um outro ponto, um quinto ponto, são os informes. Breve espaço para que os participantes do PG recebam informações a respeito das atividades e programações oferecidas pela igreja e possam acompanhar os seus ministérios e cultos. Não há necessidade de expor todas as atividades, apenas aquelas que tenham relação direta com aquele grupo, com aquele pequeno grupo, e que sejam atrativas, inclusive, aos visitantes, de modo que eles se sintam estimulados e convidados a participar desses programas que a igreja, o templo, promove. Oração e leitura, diálogo, conversa, aplicação na vida diária e tempo de oração diante de tudo que você falou e informes da igreja. E, por fim, a gente coloca aqui para você confirmar a agenda da próxima reunião, enfatizando a necessidade de todos participarem, e estimulando o convite de novas pessoas, de outros irmãos, pessoas, parentes não crentes, irmãos fracos na fé, principalmente não crentes, para que participem. Evite chamar gente de outra igreja, porque isso não pode se caracterizar como pescaria no aquário dos outros. Então, o funcionamento desse roteiro, com seus variados elementos, dependerá de diversos fatores, eu sei, mas em alguns casos, mesmo que precisando de adaptação, é mais ou menos isso que a gente encontra num roteiro de pequenos grupos.